A paz do Senhor, amados, sejam bem-vindos. Já estamos aqui presentes para poder então tratarmos desta parte de meditarmos com o Senhor. Bem-vindos, vocês fazem um bem muito grande quando estão deste lado. Então vamos tratar da... Vamos orar, em princípio, para então começarmos com a nossa meditação. Senhor eterno, nós estamos na Tua presença. Te agradecemos porque até aqui o Senhor nos ajudou, o dia foi e nós estamos vivos ainda pela Tua graça, Senhor. Obrigado porque o Senhor está a consolar a família da irmã Madalena Julião, a família da irmã Dorcas, a família do irmão Mendes e eles próprios que perderam os seus entes queridos. Obrigado pela Tua mão potente e por tudo quanto o Senhor está a fazer e vai fazer. Quanto a nós, que vamos meditar agora, seja feita a Tua vontade, segundo o Teu amor, nos faça lembrar que o Senhor fala e fala sempre, de hoje eternamente. Amém. Irmão Eduardo, bem-vindo. Bom, nós vamos meditar e abra sua Bíblia no livro de Lucas. No livro de Lucas, no capítulo 15 e no versículo 11 até 19. Diz o seguinte: Disse-lhes mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo desolantemente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Palavra do Senhor. A paz sim, irmã Manza. O segredo, o que nós estamos exatamente aqui a falar, tem a ver com a parábola do filho pródigo. O filho pródigo que, entre outras palavras, é aquele que sai da residência do pai, do seio do pai, e vai viver de forma como ele entendia. Entretanto, o nosso tema hoje, e vamos falar muito sobre essa questão, o tema é o soldado ferido. E então, o segredo para interpretarmos, dizer que esta é uma parábola de Jesus, que Jesus ia falando com os escribas e os fariseus, ele começa, na verdade, com uma outra parábola, que é da ovelha e da dracma perdida, e depois, então, reforça com a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo fala de 3 personagens: o pai, o filho mais novo e o filho mais velho. Apesar de Jesus não ter nomeado cada um destes personagens em que foi contada essa parábola, esses 3 claramente tinham significados específicos. Se olharmos bem, o pai estava na condição de Deus. O filho mais novo representava os publicanos e os pecadores. E o filho mais velho representava os escribas e os fariseus. Porém, com toda a palavra, ou seja, como toda a palavra de Deus,
O ensino presente na parábola do filho pródigo rompe as barreiras daquele tempo e deste tempo, porque ela é tão atuante tanto naquele tempo quanto no tempo de hoje, após 2020 anos. Da mesma forma como aquelas pessoas puderam ver a si mesmos quando Jesus ia contando a história ou a parábola do filho pródigo, hoje nós também podemos, de fato, nos identificar como que se estivéssemos na frente de um espelho enquanto lemos essa palavra de Jesus. Quando olhamos para o filho mais novo, talvez possamos dizer: esse sou eu. Ou quando olhamos para o filho mais velho, talvez também possamos dizer: eu acho que eu me comparo muito com este. É importante dizer que Jesus direcionava essa parábola aos escribas e fariseus, tal como dissemos a priori. É comum também essa palavra, muitas vezes, ser usada para dar ênfase, não é, aos filhos mais novos que saem da casa dos pais, que geralmente aplicam, não é, aqueles filhos que deixam a casa do pai. Porém, Jesus enfatiza muito mais a questão do primogênito, do filho mais velho, do que a do mais novo, fazendo com que a própria parábola aponte especificamente para os religiosos, okay? Aqueles que aquecem os bancos, os aquecedores de bancos, os domingueiros, aqueles que só vão, por exemplo, não sei se vamos chamar aqui crentes anuais, que só vão para a igreja no final do ano, ok? Que acham que ao ir no final do ano vão renovar a fé e vão deixar exatamente os pecados todos lá para depois no ano novo, no dia 1, já começarem a pecar até o final do ano para voltarem outra vez à igreja. Vamos meditar então nessa exposição do texto, nessa narrativa que Jesus faz em relação à parábola. Bom, começamos por ver a atitude do filho pródigo. Qual é a atitude do filho mais velho? Ele diz no versículo 11 e 12, ele diz: mas certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Isso você pode encontrar no Lucas 15, 11 e 12. O versículo 12, propriamente, nos mostra que o filho mais novo tinha um plano. Ele queria sair da casa do pai, pois estava cansado da vida do lar do pai. Ele se sentia preso e queria se ver livre. Muitas vezes, na verdade, nós também nos queremos ver livres, quanto mais um pai ou uma mãe que está sempre no nosso pé. E isso é o que nós encontramos no dia a dia. As pessoas, muitas vezes, que querem se sentir livres, eles acham que estar na casa dos pais não é o lugar certo. Daí, então, ele se sentia preso, dizia. Então, pediu a herança ao pai, como é normal. Ele tinha exatamente o direito a 1/3 da herança. Mas quando ele faz, e a herança, por exemplo, é dado quando os pais, ou quando o pai é falecido, ou então quando, na verdade, o pai autoriza, né, a repartição da herança. Mas como ele pediu a herança no momento não próprio, então ele não recebeu toda a herança. Recebeu exatamente 1/3, não é? Da mesma que ele devia receber. Ele recebeu 1/3. Pois ele tinha que receber a herança quando seu pai morresse. Porém, ele não podia esperar. Ele queria resolver o seu plano. Ele queria ir atrás do plano que ele arquitetou. Então, essa atitude foi na verdade, um completo desrespeito, ok? À pessoa do pai. Ele não honrou o seu pai. Ele não se importou com a vida do seu pai. Ele não quis saber se o pai contava com ele para ampará-lo na velhice ou não, e porque todo pai tem essa perspectiva.
cuidar do filho para que depois o filho cuide dele quando ele estiver velho. Na verdade, os planos do filho eram mais importantes. Ele amava mais a si mesmo do que o pai. Então, ele quebrou os mandamentos de Deus. Qual é o mandamento de Deus? Honra teu pai e a tua mãe para que te vá bem, não é? E, infelizmente, ele acabou não honrando o pai nem a mãe. A divisão proposta pelo filho era muito complicada. Você já pode imaginar. Pela antecipação, ele recebeu a nona parte, ao invés de 1/3, a qual tinha direito. Mas seja como for, o fato é que tal pedido gerou muitos problemas, e você pode ver esses problemas. Toda a propriedade precisava ser dividida. Uma parte considerável deveria ser vendida e liquidada. Essa era uma situação que afetava todo o lar. A situação dele pedir a sua herança afetava todo o lar. Não podemos esquecer que aqui estamos a indicar Deus, ou seja, o pai, o filho mais novo e o filho mais velho. Então, essa situação afetava essa família toda. Além de ser um insulto ao pai, que nunca lhe deixou faltar nada. Imagina você que o teu pai trabalha arduamente, faz tudo por si, e você, por simplesmente, tende a pedir a sua herança para ir-se embora. Bom, então, como dizia, o filho pródigo, ou o filho mais novo, tinha um plano que queria ver resolvido. O plano do filho pródigo, qual era? O versículo 13, encontramos o filho mais novo saindo de casa, saindo da sua terra com liberdade e recurso para viajar ao mundo. Ele poderia ir para a Ásia Menor, ao norte, ao Egito e à África ao sul, ou à Babilônia, a leste, e Grécia, a Itália, ou a oeste. Não sabemos para onde ele foi. Só sabemos que foi para um lugar distante. Distante de quem? Distante do pai, distante do irmão, distante de tudo. Ele se afastou o máximo que podia da casa do pai dele. Sua atitude foi completamente inconsequente. E ele juntou tudo o que tinha. Ele não deixou nenhuma reserva na casa do pai para que, se caso o plano não desse certo, ele pudesse voltar dignamente. Esse filho mais novo viveu de forma dissoluta, de maneira que ele melhor lhe parecia. Então, este era o plano dele, de ir embora. Quanto mais longe for, melhor. Está você também a pensar a sair mais longe de Deus? Está você a refletir em torno de você se afastar de Deus o quanto mais longe? Aí vem o título da nossa mensagem: o soldado ferido. O que fazer com ele? Vamos abandoná-lo ou vamos ajudá-lo para que ele ainda possa perfeitamente recuperar? Então nós podemos ver no capítulo, no versículo melhor 14, a ruína desse filho. Por essa atitude que ele teve, acabou tendo uma ruína. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Temos notícia do início da ruína desse filho. Seus recursos acabaram. Ele havia gasto tudo e começou a passar necessidades. O dinheiro acabou e a fome chegou. Para piorar, ele estava em uma terra estrangeira. E ninguém podia socorrê-lo. Não tinha mais amigo, não tinha mais status, não tinha mais herança. O desejo mundano é passageiro, irmão. É a ilusão. Ele leva embora a alegria. Ela arruína. O desejo mundano traz solidão. Então ele foi. Daí, no versículo 15, ele diz: então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. O pecado nos destrói. O pecado nos põe distante de Deus. O pecado nos falta com respeito. O pecado nos coloca numa posição imprópria. Vê o que aconteceu com este. Ele tinha tanto dinheiro, recebeu a herança, foi para cumprir o seu plano e quando chegou lá o seu plano deu errado. Agora ele está
no lugar mais impróprio que uma pessoa possa estar, ao lado dos porcos. E se os irmãos estão lembrados, a palavra de Deus confirma em Levíticos que o porco era um ser imundo para o povo judeu. Porque o Senhor fala em Levíticos que o porco, por ter duas patas, ou seja, pela pata estar dividida em duas, não podiam comer. E naquela altura, quem pudesse se encontrar, quem cuidasse de porcos, era uma pessoa amaldiçoada. Com isso podemos perceber que ele perdeu seus recursos, ele perdeu sua religião, ele consequentemente sua identidade também perdeu. E é aqui onde a gente pergunta: o que fazer? Depois de vermos tudo isso, deixamos esse indivíduo do jeito como está ou ajudamos-lo a voltar para a palavra? Ali ele desejava fartar-se das bolotas que os porcos comiam, mas ninguém não lhe dava nada. Estamos no versículo 16. Somos informados que ele sentiu tanta fome que desejou comer as bolotas dos porcos e que eram dadas aos porcos. Porém, o texto, infelizmente, não indica se ele chegou mesmo a comê-las ou não. Entretanto, o não comer não implica exatamente quase nada, porque aqui, essa perspectiva apresenta exatamente o castigo da fome. E se a gente nota, qualquer um indivíduo que queira ser rapidamente conotado, quando ele aplica um castigo de fome, todo mundo vem por cima, porque é o último recurso que a pessoa tem. Mas depois de tudo isso, há um acontecimento que surge na vida do filho pródigo. Ele, naquele momento, está ali a ver as situações que ele está a viver e recorda, ele lembra-se de como o filho, ou de como os empregados na casa do pai dele eram tratados. E ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de si. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Perceba, irmão, que nos versículos 18 e 19, que é ali onde a gente para a nossa meditação, ele reconheceu o seu erro. Naquele momento ele soube que o seu abandono foi precipitado, ou o abandono do lar do pai foi precipitado, que a sua decisão foi insensata. Também entendeu que o que ele fez não foi apenas um erro, foi um pecado, porque a palavra de Deus diz: devemos honrar os nossos pais, devemos amar os nossos pais. Ele havia pecado contra Deus e contra o pai. Ele compreendeu quão ingrato ele havia sido e sabia que não poderia ser mais chamado filho, então queria ser um empregado temporário. No Brasil, chamado de diarista. Neste contexto, nesse exato momento, aquele filho mais novo já não era mais o mesmo. O rapaz inconsequente que saiu da casa do pai. Ele havia sido transformado. E é aqui onde a gente pergunta: este filho pródigo é um soldado ferido. Em nossas igrejas existem muitos soldados feridos. Estão feridos pela maneira como você falou com ele. Estão feridos pelas fofocas que você criou da vida deste indivíduo. Estão feridos porque a maneira como os líderes o tratam não é de boa valia. Estão feridos porque tinham um problema e em vez da igreja os acolher, em vez da igreja os resgatar, em vez da igreja trabalhar com eles para eles melhorarem, acabaram deixando eles para morrerem. O soldado na guerra, e para quem foi militar sabe, e muitos filmes apresentam, que quando tem um soldado ferido, todos continuam a disparar para que um dos seus colegas militares venha e recupera-o. Mas
o caricato, ou talvez aqui o segredo, é que esse soldado ferido não lhe recebe a arma. Não. Ele continua com a sua arma empenhada. De maneiras que se vier alguém para disparar, ele ainda pode disparar. E quantos irmãos não estão na igreja sofrendo porque estão feridos, estão magoados e precisam, de certa maneira, de encontrarem. Às vezes até podem não estar na igreja, estão na sociedade. E nós encontramos muitas famílias nesse confinamento com muitos problemas. E é aqui onde a igreja é chamada. Não é pelo fato de o irmão ter pecado, ter fornicado, ter adulterado, que a igreja deve virar as costas para esse irmão. Ele só está ferido, ainda não morreu, está em vida. Por que nós queremos nos colocar no lugar de Deus e crucificar esse irmão quando ele só está ferido? Ele precisa de ajuda. Você está disponível para ajudá-lo? Você está disponível para ir socorrer esse irmão? Para ser a pessoa que vai socorrer esse irmão? Então, a verdade aqui exposta é que nenhum soldado ferido deve ser abandonado. A nossa responsabilidade como líderes, como atalaias do Senhor, deve ser em recuperar este soldado ferido, trazê-lo para a base, de maneiras a que ele seja tratado e ainda seja útil para a seara. Então não desprezemos os irmãos porque pecaram. Todos nós somos pecadores, a palavra nos confirma. Ninguém é santo. Todos nós somos pecadores. E a palavra de Deus é clara. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós virmos um irmão que pecou, um irmão que escarrelou, e nós muitas vezes dissemos que caiu no 7º mandamento, então não demos as costas a esses irmãos. Algumas igrejas fazem isso, algumas denominações fazem isso. É colocado lá no fundo o irmão que pecou. Ninguém dá confiança para ele, ninguém dá palavra a ele, e ele fica no seu canto. Irmãos, ele só está ferido. Ele ainda pode ser útil. Ele só está ferido. E o Senhor diz para nós nos amarmos uns aos outros. Não faça aos outros aquilo que não queres que te façam. Não comecemos a matar os outros quando eles só estão feridos. Este filho pródigo, como disse, eu queria muito incidir no filho primogênito, porque no fim dessa narrativa, Jesus não mostra se o filho mais velho foi festejar ou não pela volta do filho mais novo, ou do irmão mais novo. Jesus não mostra isso. A Bíblia não confirma se ele foi se agradar pela volta do irmão que se reconciliou com Deus, se reconciliou com o Pai, se reconciliou com ele próprio. Então, irmãos, pensemos nisso. A vida do Senhor, a vinda do Senhor melhor, será surpresa. A gente não sabe quando é que a gente parte. Hoje mesmo fomos acompanhar o nosso irmão Mendes, que levou o seu pai para a última morada. E lá, sim, isso é uma verdade que Salomão não estava de brincadeira, não. Quando dizia que lá no cemitério é onde você vê o fim do homem. De fato é lá. Porque você consegue ver. E uma coisa me chamou a atenção hoje através do ancião Felipe, que a maior parte dos funerais eram jovens. Não tinha lá velhos, eram jovens. Então que nós consigamos honrar os nossos pais, porque é o primeiro mandamento com bênção. Que tenhamos essa amabilidade de ajudar os irmãos que estão feridos e que podem voltar. Podem voltar e podem ser ainda úteis para a seara do Senhor. E você que é líder, eu que sou líder, nós que somos líderes, tenhamos esta consciência. Um ferido soldado ainda vale nos seus efeitos. Cuidemos destas ovelhas.
para que eles levantem, tomem força e avancem para o combate. Se Ele não é por nós, também não será contra nós. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos mostra a cada dia como nós devemos nos portar. E sempre que voltamos, ou sempre que saímos do lugar, o Senhor nos manda voltar ao primeiro amor. E é esse o primeiro amor que nós estamos a pedir, que o Senhor nos encha com Ele, para que quando pudéssemos ver, ou quando vermos os nossos irmãos que caíram, que se desviaram, e nós ainda estamos nesse caminho, possamos os ajudar a voltar. A seara é grande, mas os lavradores são poucos. Com estas, nós pedimos que o Senhor nos ajude, como líderes, como igreja, como atalaias. O Senhor nos ajuda para que nós consigamos ajudar estes irmãos a se restabelecerem, a ganharem força, a terem ânimo, a terem fé, a renovarem o seu voto da salvação, tal qual o Senhor os encontrou e os salvou. No nome santo de Jesus Cristo, conclua conosco esta noite para que em nenhum de nós possa ser tomado pelo devorador. E o sangue de Jesus Cristo cubra a todos nós para a honra e glória do teu nome, de hoje e eternamente. Amém. Vamos agradecer a todos vocês, a todos os irmãos que estão do outro lado, o nosso jovem mais velho, que sempre está com uma tranquilidade muito fora de ser, a nossa irmã mãezinha, o nosso irmão Singler, que também nunca fica de parte, a nossa irmã Silvia e também a irmã Flora, que está também a nos acompanhar. Louvado seja o nome do Senhor, porque até aqui foi a palavra do Senhor. Voltamos amanhã com mais uma meditação e no nome do Senhor Jesus Cristo tenha uma noite agradável de hoje e eternamente. Amém.